tudo bem com vocês? Então, toda vez que eu pergunto se está tudo bem, eu faço igual a ela. Vocês estão bem mesmo? Muito bem? Eu vou hoje vou passar aqui uns slides. Então, a gente vai caminhar um pouco na palavra. Eu acho que tem pessoas, mulheres aqui que ainda não me conhecem, né? Porque a gente tem visitantes aqui. Sim, né? Então, eu sou Gisele Truco, muito prazer. Eu estou morando em São José nesse momento e é a segunda vez que eu estou aqui na Visível compartilhando a palavra. E é sempre uma honra para mim, porque eu tenho uma missão de falar com as mulheres. Eu costumo dizer, e hoje ainda falei para uma delas, que Deus me levantou e me mantém em pé, para que eu ajude outras a se levantarem também. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a expectativa de você estar aqui. Daí ela já pode começar a pôr, porque olha, eu mandei uns slides branco e vinho, e elas fizeram uma coisa linda de cor de rosinha aí, ó. Isso, expectativas. Eu queria falar com vocês sobre a expectativa que trouxe você aqui. É interessante que eu anotei algumas expectativas, que eu não sei se você é como eu, mas houve momentos na minha vida que eu vim na igreja porque eu queria encontrar as mulheres lindas e papear. Teve algumas vezes que eu sabia que vinha uma irmã que ia levar aquele cookie brownie sem glúten e sem lactose, e aí a gente dizia, e eu pensava assim, hoje eu vou me acabar naquele... Fui lá e acabou mesmo. A hora que eu fui, já tinha ido. Teve vezes que eu fui para a igreja com a expectativa de fazer um network, sabe? De me aproximar de mais mulheres, de me relacionar, de poder estar no ambiente, sentar em mesas que pudessem me levar adiante. Também tive vezes que eu saí de casa e disse, não, hoje eu vou aprender. Porque aquele pregador, aquela pregadora, é como a gente vem para o domingo, né? O pastor e o Felipe normalmente dão uau de Bíblia para nós. Então, muitas vezes eu saí de casa e falei, hoje eu vou aprender. E às vezes, muitas vezes eu saí de casa absolutamente sedenta. E dizendo para Deus assim, Pai, o Senhor fala comigo hoje de qualquer maneira, porque eu preciso. E é interessante que foi orado e foi cantado para que a gente possa se encher do Senhor. Eu estou com medo de cair aqui, mas vou ficar segurando aqui. Da gente se encher do Senhor. Vezes que eu saí de casa desnorteada, sem esperança, ansiosa com o casamento, com filhos, com negócios, coisas, claro, dando errado, porque em geral nós não estamos muito sedentas quando as coisas vão bem. E eu não sei qual é a sua expectativa, eu não sei por que você hoje se trocou, vestiu bonitinho, a mulherada daqui toda de marrom e tons de caramelo, umas maravilhosas de cor-de-rosa, de bege, de listinha. Por quê? Você foi para frente do espelho, se arrumou, pegou o seu veículo, o seu meio de transporte e veio para cá. Eu não sei, mas você sabe o que tem dentro do seu coração e talvez você tenha vindo para agradar alguém. Sabe assim, eu convidei uma pessoa que me agradou e disse que viria, não veio. Mas se ela tivesse vindo, talvez tivesse vindo para me agradar. E eu não sei como que você chegou aqui, qual a sua base para receber o que a gente vai falar. E preparando essa palavra, eu fiquei lembrando de mim, muitos anos atrás, quando eu sentei no culto e o pregador começou a falar e falou de um Davi que era criança, depois ele falou de um Davi que era rei, depois ele falou de um Davi que era salmista, e eu fiquei sentada no meu início da minha caminhada com Jesus e eu falei, cara, quantos Davis tem na Bíblia? Eu nunca ouvi falar que tinha tanto Davi, e depois de muito tempo estudando eu descobri o quê? Que era o mesmo. Olha que bingo que eu fiz. Então eu não sei como que você, sentado, o que você tem de base para receber a palavra. Quando você abre um YouTube para ouvir, quando você vai num culto, ou mesmo quando você sozinha, você abre a palavra. O que é que você tem aí que abre uma estrutura para que esse conhecimento chegue até você e expanda? Eu me lembrei também, anotei aqui para falar, que tinha o tal de uma epistola.
E eu ia para o culto e um tal de um pregador, eu fiz parte de uma igreja muito pequenininha lá em Ubatuba, e ele ia pregar e ele falava que a epístola e a epístola. E eu falava, gente, o que será estranho dessa epístola? E hoje nós vamos falar da epístola, depois que eu vi que tinha um acento lá, e que é uma carta, na verdade, mas a maioria quer falar da epístola, e a gente fica sentado aí muitas vezes falando, meu Deus, o que eles estão falando? E eu queria dizer para você que a palavra do Senhor ela é muito simples, e ela é fácil de ser entendida, e nós vamos sempre ser alcançadas por ela, porque de Gênesis a Apocalipse o Senhor vem repetindo. E ele vem repetindo. E aí você lê os profetas maiores e os profetas menores, e você lê os livros históricos, e o Senhor vem repetindo, repetindo. E o que ele repete? Eu quero me relacionar com você. E ele foi tentando de muitas maneiras, foi lá buscando, e hoje a gente vai falar sobre um livro que eu particularmente amo. E antes da gente entrar no versículo que eu gostaria de falar desse tema que eu escolhi, para que a gente não terceirize os nossos privilégios de herdeira, eu vou levar você a entender herdeira do quê e onde nós nos tornamos herdeiras. Eu vou olhar minha cola aqui para eu não me perder em nada e a gente não ir até as 10 da noite. Vocês têm compromisso? Depois, eu gosto de falar, viu? Eu ia falar para vocês que o livro de Romanos, ele é Novo Testamento. Ai, Gisele, você vai ficar falando como se a gente não soubesse nada de Bíblia, mas eu não sei a sua base. Então, o livro de Romanos, ele está no Novo Testamento, ele vem depois que Jesus nasceu. Então, ele está lá no Novo Testamento. Quem escreveu foi Paulo. E ele não é um livro, a gente chama de livro hoje. Até outro dia eu comentei com uma pessoa que estava estudando a Bíblia comigo e eu falei, gente, versículo só foi criado depois. Paulo não escreveu com versículo, espera, 13. Agora tal. Agora eu vou escrever o 14. Não, isso é uma carta. Uma epístola é uma carta. E Paulo escreveu aos romanos. Roma hoje em dia é uma doideira. Eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade de ir lá. Eu estive e é uma doideira mesmo. É uma São Paulo meio antiga, com o Coliseu no meio, mas ela está lá. E na época, ela era o burburinho. Existem dados que tinha 1 milhão de pessoas vivendo ali naquela época. E ali era onde aconteciam todos os materiais educacionais, tudo que tinha de rico na época acontecia em Roma. E Paulo escreveu essa carta e ele enviou essa carta aos romanos. E essa carta teve que competir com todas as poesias, com todo o material produzido de melhor no mundo da época. E aí, quando eu estava estudando isso, eu ainda fiquei pensando, eu falei, a gente faz um Reels no Instagram e vai competir com tanta coisa boa que está por aí. Ou não sei se você conhece esse universo, mas ele competiu. E a carta dele, num determinado momento, tomou relevância. Tomou relevância, essa carta dele é um tratado. Ela fala, ele compilou nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Mas ele não fez isso como os outros seguidores de Jesus fariam, porque ele era um erudito, ele era um estudado, ele era o cara das letras. Então ele sabia como fazer isso e ele sabia com quem ele estava lidando. Olhei a cola. Ele escreveu sobre isso porque ele precisava explicar para aquelas pessoas de Roma que só ouviam boatos sobre Jesus. Jesus tinha nascido e morrido e ressuscitado 30 anos mais ou menos antes dessa carta. Só que quando Jesus morreu e ressuscitou, aquilo ficou meio ali, parado num lugar. E então Paulo envia essa carta aos romanos. Essa carta, ela vai falar para nós sobre o que... Olha lá, Paulo era culto, mas ele era um homem comum, escreveu para pessoas comuns como eu, como você. O conteúdo é que era brilhante, né? O tratado, pode passar para o próximo. Isso. E ali ele fala justamente, na carta de Romanos, o que Deus iria fazer,
o que significa Jesus salva, porque muitas vezes a gente sai falando, e a gente mesmo não sabe exatamente como significa, o que está por trás de tudo isso e qual o resultado de tudo isso. Paulo compilou, criou essa carta e mandou. E olha que privilégio, nós recebemos a carta de Paulo. E essa carta, ela fez um burburinho em Roma. Todo mundo tirou atenção daquilo que era menos importante para a época e passou a dar atenção para Paulo. E Paulo, ele não teve destaque por ele, mas ele teve destaque pelo conteúdo. Porque todo mundo estava ali pensando, o que é que esse cara está falando? O que é isso? O que é morte? O que é ressurreição? Judeus e não judeus misturados, todo mundo ali. E Paulo fez com que esse se tornasse o principal documento teológico cristão. Se você tiver que escolher um livro da Bíblia, ou se você tiver que falar assim, você só pode escolher um, escolha Romanos. Romanos, ele tem o começo e o fim da nossa fé. E eu vou trazer para você hoje o nosso texto que está em Romanos 8, 12, 17, e vou ler para a gente poder entrar na nossa herança. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer todos os atos do seu corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Eu vou repetir esse. Porque todas que são guiadas pelo Espírito são filhas. Nós cantamos agora há pouco. Papai, papai. Tem muita gente cantando papai e não sabe nem se é filha. Seguindo, diz assim: pois vocês não receberam o espírito que escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Aqui é a razão porque nós chamamos o Abba. Porque aqui, no versículo 14, nós recebemos essa função, essa verdade de Deus para as nossas vidas, de sermos chamadas filhas. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos. Gi, você vai falar de teologia com a gente nessa tarde? Eu vou dormir, já tentou um monte de gente abrindo a boca de sono aí. Comeu muito doce, não tinha muito doce, né, Mari? Não muito doce. Por que eu trouxe isso para você? Por que eu trouxe esses versículos? Porque eu senti muito a necessidade de nós entendermos que nós somos herdeiras. E nós somos herdeiras, eu não pulei nenhum versículo, né? Deixa eu voltar aqui no meu Romanos aqui. Nós somos herdeiras e co-herdeiras de Jesus. E herdeiras são aquelas que sucedem na totalidade a parte de uma herança. O herdeiro, ele não assume parcialmente, ele assume totalmente. E nós somos co-herdeiras com Cristo, porque nós recebemos junto deles. É porque ele morreu e ressuscitou, que foi nos dado o poder de sermos chamadas filhas de Deus. Nesse momento, nós recebemos privilégios. E a maioria das vezes que você for estudar esse texto, as pessoas vão dizer para você, como eu falo aqui no último versículo, fala assim... Estou em Marcos. Deixa eu puxar aqui. Ele fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros com Cristo, e com ele sofremos também, com ele seremos glorificados. E esse texto, ele é batido. A gente está no sofrimento, tem que estar no sofrimento para ir para a glória. E isso é parte. Mas quando nós herdamos, nós não herdamos apenas uma vida celestial. Nós herdamos agora. Nós somos co-herdeiros do Senhor agora. A gente não aceita Jesus e nos tornamos filhas para a glória, mas é para agora. Vocês estão me entendendo? Estou conseguindo ser clara com isso? Porque muitas vezes nós olhamos para os versículos bíblicos e a gente coloca eles no púlpito como algo lá, mas que não é para mim. E eu vim nessa noite dizer para você que tudo isso que a gente leu, tudo isso que eu falei é para você.
Eu não sei quantos de vocês já sabiam algo a respeito do livro de Romanos. Se você sabe algo sobre Hebreus, se você sabe que a Bíblia é dividida em começo, meio e fim, em Antigo Testamento e Novo Testamento, eu não sei o que você sabe, qual é a sua base, mas uma coisa eu vou dizer para você: se a busca de intimidade, como nós cantamos aqui, como nós oramos aqui nessa tarde, se eu preciso, se eu quero, se há desejo no meu coração de intimidade com o Pai, eu preciso conhecê-lo. Porque se eu não conhecê-lo, eu não vou conseguir agradá-lo. E essa é uma palavra que não é uma palavra que vai causar choro, que talvez cause quebrantamento em você. Porque talvez seja uma palavra meio dura até. Muitas mulheres que eu conheço nem sequer conseguem abrir a Bíblia e achar os livros que falam do Abba, que ela se quebranta e diz amar. Como você vai dar um presente? Amanhã é aniversário da minha sobrinha neta, 2 anos. Como que você vai dar um presente para ela se eu te pedir, compre um presente para eu levar para ela? Como que você vai fazer isso? Você não sabe se ela é gordinha, se ela é magrinha, se ela é espertinha, se ela é mais atrasadinha. Você não sabe nada sobre ela. Você não tem intimidade nenhuma. Você não tem como apresentar um presente adequado, a não ser que você pegue algo generalizado, entre na internet e diga assim, ó, presente para 2 anos. E nós temos feito isso com o Pai. Nós vamos para o YouTube, e eu estou falando isso para vocês porque eu estou no YouTube. Mas nós vamos para o YouTube, a gente vem para os cultos, nós vamos para os encontros e nós vamos bebendo do que alguém recebeu. Nós vamos pegando como comprando no Mercado Livre uma adoração para o Senhor. E nós podemos adorá-lo. E Deus recebe? É claro que Ele recebe, Ele é Abba. Mas é diferente da intimidade. A intimidade, ela tem que nascer do nosso relacionamento com o Senhor. Do quanto eu estruturo a minha base de entendimento do Pai. Porque à medida que eu o conheço e que eu avanço em conhecê-lo, é que eu de fato consigo saber o que é que o agrada. Porque senão eu vou dizer para ela, sabe o que agrada? Olha, o que agrada é a saia comprida, é a saia curta. O que agrada é falar português direito. O que agrada é véu. Olha, o que agrada é não pôr maquiagem. O que agrada é pôr maquiagem. O que agrada é ser rico. Não. O que agrada é ser muito pobre. Que Deus se agrada dos pobres. Eu vi um versículo. E aí nós vamos pincelando coisas a respeito de Deus que os outros dizem. Ou... para hoje, guarda-me, ó Deus, a palavra que eu precisava, o Senhor é o meu refúgio e é hoje. Mas nós não nos aprofundamos no conhecimento. Tá todo mundo com o olho, agora eu gostei. Agora eu olhei e todo mundo ficou assim, ó. Ninguém mais abriu a boca. Tá bom, vamos lá. Eu trouxe esse texto que, como herdeiras, nós recebemos muitas coisas do Pai. Nós recebemos o direito de usar os dons e os talentos que Ele nos deu. Para quê? Dons nós usamos para servir. O dom não é para você, não é para cantar bonito, não é para a gente achar lindo. O dom, ele é específico a serviço. O talento é para você multiplicar. E aí eu vou perguntar, como eu sempre pergunto em todos os lugares, treinamentos que eu vou. O que você está fazendo com o seu talento? Ai, Xi, eu ainda não sei meu talento. Você vai passar uma vida sem conhecer aquilo que Deus tem para você. Porque você está comprando no Mercado Livre as informações sobre o seu Abba, sobre o seu pai. Eu conheci muito pouco o meu pai. Porque da outra vez que eu tive aqui, eu já contei muito essa história. Mas eu sou caçula de 7 irmãos. Então, meu pai era alcoólatra, enfim, tinha uma vida louca lá com a minha mãe. Eu não tive. A única coisa que eu sei que eu conheci do meu pai é que a gente jogava dominó. De vez em quando ele estava de boa. Quando minha mãe também não estava maluca gritando na cozinha. Eu jogava dominó. Esses dias fui lá, comprei um dominó.
Falei para o Eduardo, deixa eu lembrar do meu pai, vamos jogar um dominó. Que triste uma mulher de 55 anos não conhecer o seu pai. Que triste eu não saber do que meu pai gostava. Eu sabia, ele gostava de leite condensado. Tão pouco. E que bom que o meu filho me conhece tanto. Porque eu pude orientar para que a gente tivesse mais intimidade. Ele me conhece tanto. Nós precisamos buscar o Senhor. Porque é na Escritura que nós vamos entender onde estão os nossos dons, como usar os nossos dons e onde estão os nossos talentos. Eu quis, e vou repetir isso, para a gente não terceirizar os nossos privilégios de herdeira. Quando nós somos herdeiras, além dos nossos dons e dos nossos talentos, nós ganhamos uma missão. Nós ganhamos um propósito, que ao contrário do mundo, visa a eternidade. A gente investe hoje e vai haver colheita na eternidade. A responsabilidade de que Paulo estava transmitindo aos romanos lá atrás é minha e sua hoje. Nós vamos cuidar da criação do Pai, nós vamos cuidar dos filhos, da criação, por quê? Porque antes de aceitarmos Jesus, somos criatura. Mas depois que a gente aceita Jesus, nós nos tornamos filhas, e à medida que a gente se torna filha, a gente olha para trás e diz assim, tem milhares de anos de história que homens fizeram coisas para Deus, construíram, e hoje é o meu tempo, é o seu tempo. É o seu tempo? É o seu tempo. Então diga comigo, é meu tempo. Eu também não gosto de fazer isso não, Carol, mas vamos fazer? Hoje é meu tempo. Mas fale como uma mulher de Deus, vai. Hoje é meu tempo. É o seu tempo e é sua responsabilidade como herdeira. Você cuidar das heranças, daquilo que Deus deu para você. Nós temos uma igreja. Eu não sei de onde que as visitantes estão vindo, se são parte de uma igreja ou não. Se não são, façam parte aqui. Mas nós temos coisas, os negócios do Pai, para nós cuidarmos. Mas como que a gente vai saber qual é o negócio do Pai? Gente, eu atendo mulheres e eu vou dizer uma coisa para vocês. De cada 10, 11 não sabem onde quer ir. De cada 10, 11 levanta 9 horas da manhã sem saber para que veio, de onde que veio. Leia Romanos, 16 capítulos. É uma sentada. Você vai ver o plano de Deus para a sua vida. O que nós precisamos fazer? Como que Paulo organizou tudo isso? É uma sentada. E nós vamos saber por que Deus enviou Jesus. Como? Para quê? O que vai vir? O que está acontecendo? A maioria das pessoas começam a buscar outras coisas e vão trocando o Pai, o Abba, do lugar dele e vão colocando outras coisas. Sabe por quê? Porque não quer buscar o Senhor. Que é algo fácil. Então vem aqui e alguém diz assim, olha, eu vou fazer a constelação da vovozinha para você. Aí a pessoa senta lá e diz assim, oba, alguém vai me dizer de onde eu vim, para onde que eu estou indo. Só que se você ler os 16 capítulos de Romanos e ler como quem quer intimidade com o Pai, você já vai ter destino, você já vai saber. Entrando aqui, mais para frente um pouquinho, eu já nem sei quantos que eu estou pulando aí, você vai me achando aí. Se nós somos filhas, nós somos guiadas pelo Pai. E se não, pode pular mais um? Não, acho que é para trás, então. É aí mesmo. Isso. Se nós somos filhas, eu acho que aqui faltou um negocinho aqui, mas tudo bem. Se nós somos filhas, nós somos guiadas. E aí aqui, toda essa bronquinha foi assuma sua vida espiritual. Não terceirize. Não terceirize para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, para o seu pastor, para a sua líder, para a sua mentora, para a sua professora, para o autor do livro. Não terceirize. Eu sou uma pessoa que eu acho maravilhoso os devocionais. Já falei isso várias vezes em vários lugares que eu vou. Adoro. Viviane Martinelli, pai com a mãe do café da manhã, o café da manhã com o pai, o café da manhã do filho, o café da manhã do Espírito Santo. Tá tudo certo. Leia, faz bem. Mas não terceirize para aquele autor. Eu estou fazendo aí um vídeo 7 da manhã, eu estou toda hora falando isso. Isso aqui é uma porção que Deus está me dando, que eu estou compartilhando. Você busque o seu,
Porque quando você pega um devocional e você lê a porção que alguém recebeu e que alguém escreveu, você já terceirizou. Porque você está pegando uma fração do que a outra pessoa está recebendo para o seu dia. Não terceirize. Tem alguém aqui dentro muito especial e achei muito interessante porque essa pessoa vai saber. Eu sempre peço oração para os meus filhos, especificamente pela minha Mariana, para que ela volte ao Senhor, não é? E aí eu fiz um pedido de oração e ela me mandou uma mensagem. E me mandou uma mensagem que falou muito forte ao meu coração, e que agora eu vou começar a usar isso também para falar. Gi, você é mãe. Ore você por ela. E eu falei, nossa, e não é verdade? É claro que a gente tem que compartilhar os nossos pedidos de oração. É claro que a comunhão dos santos é para isso, para a gente poder dividir, para a carga não ficar tão pesada. Mas espera um pouco, você é mãe? Se você ainda não é mãe, você é esposa? Você é tia? Você é avó? Ore você. Porque quer vir no culto para receber uma oração, então vai para o grupo das orações lá, põe lá, mas de fato não orou. De fato não parou um tempo e se ajoelhou. Essa semana a gente teve a incumbência de orar pelo Samuel. E eu coloquei no despertador, porque eu falei, Deus, eu preciso me comprometer. Se eu disse lá o amém, na hora que o pastor disse, eu preciso ter compromisso. E compromisso não é pensar no Samuel na hora da oração. É parar e orar. Porque senão a gente pensa assim, aí tá na hora, mas alguém vai estar orando. Não terceirize a sua vida espiritual. Uma filha, você é filha? Tem alguém aqui que não é filha? Levanta a mão. Não? Tem alguém que ainda é criatura? Está dizendo assim, eu não sei esse negócio de filha, não sou filha da minha mãe, sou criatura ainda. Tem alguém? Não. Então todas são filhas. Filhas obedientes são orientadas pelos pais. E como você vai ser orientada pelo pai se você está terceirizando a mensagem que ele tem para a sua vida? Não tem como, gente, você viver de culto alheio. Não tem como você viver de canções alheias. É a coisa linda da vida que ela deu, aquele agudo aqui. Eu só fiquei falando, Deus, nem pensar que sai um trem daquele. Mas lá na minha casa o vizinho me ouve, porque eu tô nem aí. É a mesa, e vai, entendeu? Não sei nem as letras direito, mas é assim. Porque a gente precisa ter o nosso como pai. Isso aqui, essa performance, eu aqui falando para vocês, são facilidades, são coisas lindas que Deus deu. Jesus subiu no barco. Imagina o gargalo que Jesus não tinha para falar, gente. O mar tem barulho, tchó, tchó, em cima do barco, aquela multidão falando, né? O povo divide Itália, já viu? Também no culto tem isso, né? A gente está falando e ninguém fala com o outro, fala com o outro. Tem isso também. Vocês imaginem como que Jesus estava transmitindo, como que era a impostação de voz, a oratória daquele homem. E a gente fica aguardando. E por isso eu trouxe a expectativa do início. Porque se a sua expectativa era de chegar aqui e pegar uma oratória e eu poder fazer assim, porque é assim que a gente aprende. Momentos de silêncio. Porque quando as pessoas... Aí você levanta a voz e fala... Dançou. Porque eu não vou performar. Porque a minha mensagem aqui é para que você performe. Para que você esteja diante do Pai entregando o seu. Porque talvez você tenha vindo aqui para receber, e o Senhor te deu o recado agora e fala, amada, se encha para dar. Eu vou seguir porque a gente já está em cima, né? Filhos criados por babás, levam trejeitos de babás. Eu não sei quantos de vocês aqui já têm netos ou tiveram oportunidade de ter babás. O meu marido foi criado por babá. Ela era eu nem sei já como é que a gente fala esse negócio para não fazer ofensa. Eu não sei. Eu amava ela e amo qualquer um de cor. Vamos dizer que ela era azul. Ela era cor de rosa. E ela foi trabalhar na família da minha sogra e do meu sogro logo que ela se casou. Ela já trabalhava para os pais
do meu sogro. E quando casou, ganhou ela de presente, eles brincavam. E ela foi trabalhar. Ela criou meu marido. E aos 11 anos de idade, o Eduardo foi levado para o colégio interno no Curling, Rio Claro. 11 anos de idade. Aí hoje tem 60 e poucos. Cadê a memória? Cadê o conhecimento da família? Cadê o cheiro de bolo? Não tem lembrança. A lembrança é ou da babá ou do colégio interno. É 318, era o número dele. Mulheres que se permitem ser educadas por babás vão ter trejeitos das babás. Você vai ter vocabulário de quem te modela. Você vai ter o jeito de quem te modela, enquanto o pai tem jeito para você aqui. Resposta para suas dúvidas aqui. E aí eu vou avançar com você aqui no 2. Se nós somos filhas, nós precisamos criar um lugar de encontro intencional. Eu amo esse versículo. E eu gosto na tradução mais antiga, eu acho que a que está aqui é a NVI, que fala que Moisés, ele deixava o arraial. Que coisa linda esse old school. Nem tem nada a ver para vocês, nem sabem o que é arraial, as mais novas. Até riu, olha lá. Mas eu acho lindo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e nós temos inúmeros exemplos, mas eu podia só trazer algum ou outro, senão a gente realmente fica até amanhã. Eu trouxe um de Moisés, um de Jesus. Moisés, ele saía do meio do acampamento e ele ia para a tenda do encontro. E aí eu estou estudando muito Josué agora, e Josué ficava na porta da tenda. E Moisés ficava lá até que... Você tem ficado até que? Ou você vai para a palavra e fala, meu Deus, lê, que é isso, gente? Não sei nada, mas eu já li, bora pro dia. Esse lugar de intimidade com o Pai, que é onde nós recebemos, bebemos dele o suficiente para transbordar para os outros e então nós cuidarmos da nossa herança, ele tem que ser um lugar de até que. Até que o Pai fale. E é a tenda. Moisés saía para a tenda. Você tem uma tenda na sua casa? Se não tem, faça uma com lençol, gente. Entra debaixo da mesa. Ai, que ridícula. É melhor ser ridícula, cheia de Deus, do que ser pomposa e não fazer nada. Crie um lugar, arrume um caderninho, arrume um travesseiro para você se ajoelhar, sei lá, crie um memorial, uma rotina, faça para você uma tenda na sua casa, repita isso com insistência até que vai ter dias que antes mesmo de você chegar lá, o Pai já vai estar derramando. Sabe por quê? Intimidade. Você começa a ouvir a voz já antes. Essa tenda, ele é um lugar, arrume lugar diário, arrume tempo e aprenda o que agrada o Abba. É para isso o momento de intimidade. A cura, a provisão, a presença, a paz, a plenitude, isso vem depois. O que a gente vai para a tenda para buscar é o que nós vamos agradar o Abba. E por que a gente canta? Por que a gente se ajoelha? Por que ela se ajoelhou, gente? Por que não vou responder? Por que ela ajoelhou? Por que tem negócio de levantar a mão? Lá na minha igreja não tem esse negócio de levantar a mão. Na sua tem? Tem. Na minha, de fazer assim. Por quê? Você sabe por quê? Ao invés de esperar o dia do DNA para vir aqui perguntar, venha para a Escritura. Crie intimidade com o Abba. E ele vai te dizer, porque quando você começar a ler Salmos, você vai ver que eles não só dançavam, sapateavam, levantavam na intimidade. Por último aqui, também na intimidade fala de Jesus, né? O versículo de Jesus que está antes, né? Não sei, mas lá em Marcos 1:37, se eu não me engano, fala que Jesus se levantava de madrugada. Tá aí esse versículo? Não. Fala que ele se levantava de madrugada e ele ia para o monte reservadamente. Ele precisava? Ele era o Deus encarnado. Mas ele ia lá buscar porção de intimidade com o Abba dele. E aqui em Romanos
fala justamente sobre isso, fala sobre o Abba, sobre nós sermos filhas, herdeiras. Por último, viva como uma herdeira. Crie rituais não só para a sua intimidade, mas para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Como eu falei para vocês, esta herança não é para quando a gente for para a eternidade, ela já começou. E como herdeiras, nós temos que nos posicionar como herdeiras. E como herdeiras, nós precisamos ser exemplo. Como herdeiras, nós precisamos inspirar pessoas. Como herdeiras, nós temos que estar cheias para derramar. Viva como herdeira no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Conheça o espólio que te pertence. Você já parou para pensar na herança que nós temos do Pai? Já parou para pensar? Quando você está chorando, que tem aquela duplicata para pagar, nem é mais duplicata, é boleto, né? Que tem aquele boleto para pagar. Você é do tempo da duplicata, né? Tinha o boleto, você tem o boleto para pagar e você está desesperada por R$27. O que você herdou do Pai? Você herdou todas as coisas. Você tem um Pai que tem promessas que você não vai passar necessidade. Mas você tem que fazer a sua parte. O posicionamento, você conhecer as promessas, como alcançá-las. A busca da santidade na sua vida, porque Deus não sai derramando coisa por aí também de qualquer maneira para quem não vai saber cuidar. Seja livre, tenha voz, proclame. Quantas vezes você tem proclamado? Isso, a proclamação do Evangelho pela nossa boca, ela é referência de intimidade com o Pai. Eu conheço mulheres que dizem assim, Gi, não sai. Eu digo assim, cara, fala um versículo. Já que você não sabe falar, fala um versículo aí. Não sai nem, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não sai um. E sabe que os judeus decoram capítulos inteiros para ter o que falar. Posicione-se e reaja às pressões da vida. Deixe a intimidade dirigir a sua vida. Seja guiada pelo Pai. Porque aí está falando, deixa eu voltar aqui no Romanos, fala assim, ó, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todas vocês disseram que são filhas. Se são filhas, precisam ser guiadas. Devem estar sendo guiadas. E ser guiada pelo Espírito Santo de Deus é saber o que dizer sim e o que dizer não numa cultura que nos oprime. O sofrimento que está falando aqui que nós somos cordeiros é a gente não se desesperar quando as coisas começam a dar errado. Quando tudo começa a dar ruim para nós e o nosso posicionamento nos faz perder pessoas. Porque se você estiver bem posicionadinha, os primeiros que você vai perder é dentro da sua casa. Você vai perder. E fala aqui, porque não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizadas, mas para receber o espírito de adoção, baseadas no que proclamamos Abba. O Espírito Santo de Deus que habita em nós não é medroso. Ela ministrou hoje sobre o medo. É um espírito de valentia, de posição. Eu tenho medo de me posicionar, Gi, e fracassar. Fracasse. Levante e tente outra vez. Mas não fique prostrada. Busque ajuda. Esse momento de comunhão é um momento para nós realmente termos comunhão, ouvirmos uma palavra, mas é momento para eu dizer assim, eu estou disponível para você. Tá? Qual o seu nome? Ivanilda, eu sou Gisele. Muito prazer. Eu estou disponível para você, mas disponível de verdade. Se importando, deixando ser usada, olhando para as pessoas. Isso tudo é fruto da nossa intimidade, é fruto da gente não terceirizar a nossa herança. É pegar tudo que o Pai separou para nós enquanto filhas, que é tudo que Jesus recebeu. E quando a gente lê a história de Jesus, a gente vê que ele fez coisas básicas. Ele curou cego com cuspida, e ainda bem-humorado pra caramba, né? Porque cospe no barro, põe no olho, cura, e a gente fica aqui com cara de ué, sem entender.
Mas Ele fez muitas coisas. E Ele nos disse, coisas ainda maiores vocês farão. E a gente se limita a olhar para o umbigo, a roupa que eu não tenho, o não sei o que eu não fiz, porque a outra, porque eu não preciso nem repetir que vocês já sabem. O nhenhenhé todo. Sendo que daqui até lá, Deus derramou coisas lindas, e derramou coisas lindas em vocês que eu não tenho e que eu preciso. Derramou coisas lindas em você que outras pessoas precisam, e nós somos chamadas para servir. Eu já estou terminando, eu estou feliz, porque ninguém bocejou mais depois daquela hora. Eu estou bem feliz. Eu estou feliz porque a minha expectativa nessa tarde, eu falei para Deus o seguinte, falei, Senhor, já foi um tempo que eu realmente me preocupava em performar. Já foi o tempo que eu ficava caçando gancho, o hook, para vir aqui, para falar um negócio, entendeu? Foi esse o tempo. Porque se você sair daqui e dispersar na minha palavra, nisso que foi dito hoje, mas se você sair daqui e se posicionar, nós montamos um exército de herdeiras, um exército de mulheres que entenderam por que Jesus foi sacrificado, por que Ele morreu no nosso lugar, por que eu preciso a busca da intimidade com o Pai e que eu posso chamá-lo de Abba, que significa papaizinho. Então, nessa tarde, nessa noite, o desejo do meu coração é que você olhe e que você não consiga mais passar um dia sequer sem ir para a tenda, sem buscar o Senhor, sem conhecer os livros da Escritura, por que foram escritos, como eles estão aqui, o que eles estão trazendo para nós, e não terceirizar a sua vida no corpo, na alma e no espírito. Amém? Amém.